fundo imobiliário pagando quase 2% ao mês. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Então, seja você investidor, muito bem-vindo, seja você investidora também, muito bem-vinda. Este é o canal Invest RC e hoje nós vamos comentar a respeito do fundo imobiliário TORD 11. No último rendimento, pagou quase 2% de rendimentos. Bom, e você que é novo por aqui, meu objetivo com o canal aqui é trazer sempre informações referentes a investimentos e também compartilho aqui minha carteira pessoal de investimentos. Então, caso queira me acompanhar, peço desde já que se inscreva no canal. Então, conforme comentado, hoje nós iremos comentar a respeito do TORD 11, que é um fundo da Hectare. O TORD 11 teve início em 30 de 8 de 2019, possui um patrimônio de 461 milhões. Como falei anteriormente, ele é gerido pela Hectare Capital. A taxa de administração dele hoje é escalonada de 1,5 até 0,95, ou seja, dependendo aí o valor de mercado do fundo, mas ele possui uma taxa de performance do que exceder o IPCA mais 4%. Ele é do tipo híbrido, no entanto, ele tem todas as características de um fundo de desenvolvimento. O TORD 11 no dia 5 de novembro fechou em torno de 10,66 e o dividend yield está na faixa de 13,13%. Então, nos últimos 12 meses aí, nós temos um rendimento de 1,39 por cota, quase 1,40 por cota. É um rendimento bastante expressivo. Bom, e antes de continuarmos, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe conosco a sua opinião a respeito do TORD 11. Você tem ele em carteira, você pensa em investir em TORD 11, mesmo pelo yield que ele está pagando hoje? Comenta aqui embaixo, deixe sua opinião. Bom, TORD 11, para que a gente possa entender, nós temos que entender um pouquinho desses três gráficos aqui. Então nós podemos ver aqui que 24% do fundo é formado por CRIs, tem 1,1% em caixa, 48,4% do portfólio também é composto de outros fundos e o equity 26,5%. Esse equity aqui nada mais é do que participação que o fundo tem em projetos de desenvolvimento. Esses fundos que ele tem aqui no seu portfólio, esses fundos são voltados também para o desenvolvimento. Nós podemos falar que o fundo trabalha praticamente com desenvolvimento. Do seu projeto, 20% está atrelado ao IPCA, nós temos aqui uma taxa bem gorda, né? IPCA mais 12%, e também ao IGPM nós temos uma pequena parte, 3,7%, que é indexada ao IGPM mais 14,41%. CDI uma pequena quantidade aqui, 1,2%. E o restante aqui, nós temos esse 74,8%, na verdade isso é variável, gente. E aqui do lado nós temos também um ponto muito importante, que são os projetos performados e os projetos não performados. Então nós temos aqui 58,6% já performados e 41,4% não performados ainda. Então isso acarreta em quê? Que esses performados eles já estão gerando renda para o fundo. Os não performados ainda não estão. Então o fundo que trabalha na linha de desenvolvimento, o fundo na verdade no início ele desembolsa uma grande quantidade a fim de depois receber esse dinheiro com a remuneração. Então aqui eu coloquei algumas referências aqui que a gente pode ter, por exemplo, como na parte performada, de repente alguns problemas com vendas, ou seja, pode vender mais, pode vender menos. Então esse pode ser um problema aí nessa parte já performada. E na parte não performada, nós temos outros problemas também, que nós podemos ter, por exemplo, problemas com as obras, ou seja, atraso na entrega, problemas de execução de obras, alterações no preço também. Então, isso tudo vai influenciar aqui na performance do fundo, para mais ou para menos. Então, essas são as características aí de um fundo de desenvolvimento. Então, são projetos que estão ainda em fase de, às vezes, loteamento, construção e que não estão prontos. Então, na verdade, o fundo injeta dinheiro e depois pretende receber isso como uma certa remuneração. Bom, então, conforme falado, o último rendimento aqui do fundo, 20 centavos. Bom, isso representou 1,92% de yield com a cotação base aqui em 10,39. Essa tabela aqui nós temos o valor patrimonial da cota nessa coluna, então onde nós podemos ver o seguinte. O valor patrimonial da cota, ele está em 13,22, 13,16 apenas nos 2 últimos meses. Então nós podemos ver que até aqui há uma variação, mas ainda é uma variação não tão grande, tão expressiva, quanto essas que tem aqui embaixo. Então, aqui de 10,24, por exemplo, saiu para 13,22, 13,16. Então, nós temos que ficar muito atento. O valor patrimonial da cota do Fundo de Desenvolvimento ele pode oscilar muito dependendo dos seus resultados, dependendo do que acontece com os projetos. Então, pode ter uma grande oscilação aí nesse valor também. Então, nesse caso aqui, nós tivemos alguns desses projetos e fundos que o TORD 11 investe. Então, por meio aí de alguns rendimentos, recálculos aí que foram realizados, o fundo teve um aumento expressivo no seu patrimônio. Então, assim, o valor patrimonial da cota ele tende a aumentar.
mas ele também pode vir abaixo. Então, apenas lembrando que não se trata de nenhuma recomendação, nem de compra e nem de venda. Bom, na coluna de cá nós temos o rendimento por cota, então nós podemos ver aqui também, nós temos rendimentos na faixa de 16, 19, 10, mas nós temos também rendimentos de 6 centavos, de 7 centavos, de 8 centavos. Então nós temos rendimentos tanto altos quanto rendimento baixo. Então no geral aqui nós temos um rendimento total de 1,40 por cota nos últimos 12 meses. E isso nos dá um yield de 12,80 de acordo com o resultado informado aqui. Bom, aqui nessa parte eu coloquei o preço atual da cota, que é 10,66, e aqui o P sobre VP, o que hoje está sendo negociado aí a 0,81. No entanto, nós temos que levar em conta que o preço que ele está pegando no momento é esse e o valor da cota está bem abaixo ainda. Então, por enquanto, não houve aumento da cota em relação ao valor patrimonial. Mas aqui também eu fiz uma média de valores, ou seja, do valor patrimonial da cota, girou em torno de 10,92. Então, se a gente pegar a média aqui desses valores, nós temos aqui 10,92. Então, pela média, o valor que está sendo negociado hoje se encontra aí com um P sobre VP de 0,98. Como eu mencionei anteriormente, o valor patrimonial da cota de um fundo de desenvolvimento pode variar muito dependendo dos seus resultados, dependendo do que acontece com os projetos que ele tem no portfólio. Então, isso pode vir muito alto ou também pode vir muito baixo. Bom, trouxe aqui uma planilha também, onde eu projetei algumas coisas aqui que nós vamos estar vendo. Então, são os últimos 12 meses também. Esses valores aqui referente ao valor patrimonial e rendimento que nós já vimos anteriormente. Como eu informei para vocês, o médio aqui do 10,92, 12 centavos de média, se a gente for considerar uma média mensal, e nós temos um yield aí então de 1,07. Então, só para a gente ter uma noção um pouco melhor dessa disparidade que às vezes acontece entre um momento e outro. E aqui nós temos mais duas colunas que nós temos a média de mercado. Então, essa média aqui de mercado eu peguei mês a mês, fiz o valor mais baixo e o valor mais alto. Então, eu tirei a média e coloquei como valor da cota. Bom, isso eu fiz pensando em aportes regulares, aportes mensais, que muitas vezes também nós fazemos aportes mais de uma vez no mês. Então, eu fiz isso para todos os meses durante esses 12 meses. Então, eu cheguei no valor aqui de R$ 11,01, que me dá um yield, então, de 1,06. Praticamente a mesma coisa aqui do que a gente tinha anteriormente. Bom, nessa coluna aqui, bom, eu peguei somente os valores que são até o valor patrimonial da cota. Então, tudo que passou eu não coloquei nessa coluna. Então, dessa forma, todos os valores que você tem aqui, se estiverem mais baixo do que o valor patrimonial, ele foi colocado, ou seja, os meus aportes eu não comprei nenhuma cota acima do valor patrimonial. Então, respeitando o valor patrimonial do fundo, eu tive uma média de cotas, ou seja, uma média de compras de 10,36 e o meu yield foi de 1,13%. É uma diferença bem grande aqui, apenas respeitando o valor patrimonial da cota. Bom, então temos que ficar atentos aí aos valores que a gente possa de repente pagar um preço justo pelas cotas do fundo. Bom, nesse gráfico aqui eu coloquei como que foi o dividendo yield desse fundo desde abril de 2020. Então nós podemos ver que tem muitas oscilações, então depende muito da performance dos seus projetos. Então nós podemos ver que esse momento aqui ele está muito acima de todo o contexto que nós já vimos anteriormente. Mas então, será que vale a pena investir no TORD 11? Ao meu ver, não acho o TORD 11 um fundo ruim. As características do fundo são essas mesmas, então a gente tem que entender isso do fundo. Bom, então nós temos que levar em conta que ele tem um risco um pouco maior mesmo, mas também pode ter um retorno um pouco acima aí do esperado. Bom, particularmente eu não tenho TORD 11 na carteira, mas também não vejo problema se eu tivesse uma pequena parcela investida nesse fundo, então, visto que tem um retorno também muito atrativo. Então, antes de investir, lembrando que isso não se trata de nenhuma recomendação e de repente nos seus estudos você dê uma olhada também em como que esse fundo se comportou anteriormente, como que ele era, qual era a composição do fundo e como que esse fundo está se comportando hoje, qual é o seu portfólio. Bom, isso então fica aí para os nossos estudos. Cabe a nós aí agora a decisão entre investir ou não investir, se está dentro do seu perfil. Bom, pessoal, então por esse vídeo foi isso. Espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma. Não se esqueça, quem não deu o like ainda, deixa seu like caso gostou do vídeo. E se não for inscrito, se inscreva no canal para que você também receba as notificações de novos vídeos que colocarmos aqui no canal. Por enquanto é isso. Meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.